Olá pessoal, Maurício aqui de novo, e eu vou dar sequência com vocês sobre o orçamento inicial. Falando agora sobre custo interno. Custo interno. O custo interno, na visão consórcio, muitas vezes para o orçamento inicial, o profissional que vai ser contratado especificamente para este centro de custo, não foi contratado ainda, ou está muito no começo do contrato, ou você ainda está planejando, você não sabe ainda quem vai ser a pessoa, então é muito difícil você conseguir, lá já no orçamento inicial, adicionar profissionais do consórcio aqui, considerando o tempo. Mas você consegue adicionar cargo, e aí os cargos você consegue adicionar tantos quantos cargos você quiser, e você pode, no futuro, substituir um cargo por um profissional cadastrado pelo RH. Então, ao vir aqui adicionar o cargo, você tem uma lista suspensa que tem uma série de cargos já meio pré-estabelecidos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um economista. E aí eu consigo colocar uma descrição: economista a ser contratado para dedicação exclusiva do consórcio a título. Quantos eu vou contratar? Nesse caso vai ser um só. E aí ele vai ficar com a gente, sei lá, um ano. Um ano, vamos colocar aqui, né? Um ano a partir de abril de 23 até abril de 24. Quantas horas por mês? Ele vai trabalhar com a gente 168 horas por mês, que seria o mês padrão que a Cobrap usa, e eu estou esperando pagar para ele R$50 por hora. Ao salvar aqui, eu tenho aqui esse profissional cadastrado. E aí aqui eu consigo inserir tantos quantos cargos eu quiser. Essa é a forma de inserir custo interno na visão consórcio. Quando você tiver incluído todos os seus custos externos e internos na visão do consórcio, a gente pode agora inserir também as questões na visão da Cobrap. Bom, ficou azulzinho, e aí eu vou na visão Cobrap, e aí para fazer os lançamentos também dos custos externos e internos. Vamos começar então com o custo externo. Eu vou poder adicionar, por exemplo, uma despesa que é da Cobrap. A gente tem um serviço de motoboy aqui na Cobrap e que é rateado mensalmente conforme o uso dos contratos. Então vamos supor que eu quero inserir aqui uma previsão de um serviço de motoboy. Eu vou colocar serviços motoboy Cobrap para o consórcio. Eu vou prever que esse serviço de motoboy vai acontecer de abril de 23 até abril de 24. O vencimento nesse caso também é no mês seguinte, também que eu estou colocando aqui no dia 5. E eu vou prever um gasto de R$200 por mês com o motoboy da Cobrap para o consórcio. Aí você fala: Maurício, você está lançando essa despesa na visão da Cobrap, porque quem paga o serviço de motoboy é a Cobrap. Mas você colocou na descrição que é um serviço de motoboy da Cobrap para o consórcio. O lançamento está perfeito, tem que ser feito na visão Cobrap, porque o pagamento vai sair da visão Cobrap. Mas, como esse serviço está sendo prestado pela Cobrap para o consórcio, é importante que esses R$200 que estão colocados aqui sejam cobrados do consórcio. Como é que eu digo isso no sistema? Eu venho aqui, pagamento pelo consórcio, valor pago pelo consórcio, e eu coloco R$200. Ao dizer isso, eu estou dizendo que de abril de 23 até abril de 24, a Cobrap vai pagar R$200 para o motoboy, que deveriam ser pagos pelo consórcio. E aí eu pego esses R$200 e digo que o pagamento deveria ter sido feito pelo consórcio e coloco aqui embaixo R$200. E aí assim eu consigo salvar. Mas eu posso ter outro tipo de situação. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Refeições. Bom, refeições. Vamos supor que refeição de equipe. A gente tem que fazer algum tipo de visita em campo, enfim, vai pagar a refeição da equipe. Mas o consórcio, a Cobrap e a C3 acordaram que a refeição ela vai ser sempre, cada uma das partes vai poder cobrar R$50 só da refeição, é o valor que foi pactuado. Então vamos supor que, de novo, a gente vai ter a refeição sendo paga de abril de 23 até abril de 24, o vencimento vai acontecer também no dia 5 da competência seguinte, mas eu vou prever que a Cobrap vai gastar R$100 para a refeição da equipe. Mas, como eu disse para vocês, o consórcio acordou que o consórcio vai pagar somente R$50. Ou seja, a Cobrap se dispõe a pagar mais refeição para os seus colaboradores, ou seja, dar mais refeição para os seus colaboradores, ou um valor mais flexível para os seus colaboradores, mas quando foi feita a reunião de regulamento operacional para decidir as diretrizes do consórcio, ficou estabelecido que o valor seria só R$50. Então, o pagamento pelo consórcio vai ser 50. Por que eu quis dar esse exemplo para vocês? Eu quis mostrar para vocês que
Nem toda despesa da Cobrap precisa ser integralmente paga pelo consórcio. É claro que para a gente enquanto empresa e para a gente enquanto Cobrap, é mais interessante que esses valores, o pago pela Cobrap e o pago pelo consórcio, que depois vai ser reembolsado pelo consórcio que está aqui na laranjinha, sempre sejam o mais próximo possível. Porque isso quer dizer que a gente consegue ser o mais eficiente possível. Mas nesse caso eu estou dando um exemplo para vocês de alguma diferença. A Cobrap se dispõe a pagar 100, mas o que ficou acordado é 50. E aí eu consigo deixar registrada aqui essa diferença. E aí eu consigo salvar também essa informação aqui no sistema.